Tá, boa noite para quem já está aqui na sala. Vou começar com vocês que entraram no horário certinho, né? E daqui a pouco o pessoal começa a entrar. Mas sempre quando eu dou uma aula, é, eu prezo muito para que vocês tirem as suas dúvidas aqui no momento, né? Eu vou passar bastante informação, mas as perguntas também são importantes para que vocês possam sair daqui, né, bem, né? Então, para começar, esse é o nosso querido óleo que é chamado o Rei dos Óleos, né? O nosso olíbano. Nós vamos entender um pouquinho o significado do nome desse óleo. Então, ali, Frank, né? Ele fala que ele é verdadeiro, e aí essa parte, o significado dela é o verdadeiro incenso. Então, a gente sabe que nós temos esse óleo maravilhoso dentro do nosso kit Brasil, que vem com outros óleos que também são incríveis. O olíbano, eu costumo dizer que ele consegue casar com todos os óleos essenciais. Ele consegue potencializar a ação de todos os óleos que nós temos aqui na nossa frente, entre outros, né, que não estão no kit Brasil. Então, ele é um óleo perfeito. Então, para começar, eu vou falar um pequeno resumo do que serve esse óleo tão especial. Então, ele age como analgésico, ele é antibacteriano, ele é antioxidante, ou seja, ele vai cuidar das nossas células. Eu vou explicar detalhadamente cada uma dessas coisas depois. Ele é anti-inflamatório, ele apoia o sistema nervoso, ou seja, o nosso sistema nervoso, ele comanda tudo no nosso corpo, todas as ações, desde respirar, comer, beber, acordar, o pensamento do próximo passo, tudo que nós fazemos é comandado pelo nosso sistema nervoso. Então, esse óleo ele tem uma grande ligação com o nosso sistema nervoso. Ele é antidepressivo, ele ajuda o nosso sistema imune, ou seja, se o nosso sistema imunológico está bem, nós vamos estar protegidos das doenças, dos vírus, de tudo que ataca o nosso corpo que vem de fora, que não vai fazer bem. Ele protege o nosso coração, nosso pulmão, nosso intestino, nosso estômago. Ele ajuda com as dores musculares também, além de ser um neuroprotetor, ou seja, ele protege o nosso cérebro. Então, por que eu falei tudo isso? Às vezes, nós temos em casa vários medicamentos, né? Aquele medicamento para dor de cabeça, aquele medicamento para dores musculares, aquele medicamento, de repente, anti-inflamatório para alergia. Não, eu não digo remédios que já são controlados com receita, mas aqueles que a gente vai na farmácia e compra. E quando nós temos um óleo tão especial como esse, em um único vidro, nós conseguimos todos esses efeitos, né? Não é à toa que ele é chamado de o rei dos óleos, né? Porque ele tem essa potência, ele tem essa carga, né? Só um pouquinho que está carregando a próxima tela. Tá? Enquanto ele carrega, então eu vou falando aqui em cima, se você... Opa, já carregou ali. Aqui. Aqui, é aqui que eu quero. Então, essa árvore, então, de onde vem esse óleo? Os óleos essenciais, eles podem vir de folhas, eles podem vir de uma raiz. Então, especificamente, o nosso óleo frankincense, o olíbano, ele vem dessa árvore aqui, né? Ela cresce em locais muito longe, muito isolados, e a doTERRA, ela se preocupa muito em pegar da região, né, natural, onde ela se produz com maior qualidade, né? Então, por exemplo, o nosso óleo de copaíba é aqui do nosso Brasil, né? E esse frankincense, ele é de outra característica, de outro local. Algo bem importante, antes de explicar a respeito do óleo, que eu estava lendo, que a doTERRA faz, né, para retirada de um óleo com qualidade, é que antigamente, para a retirada dessa resina, dessa árvore, os trabalhadores tinham que ficar muito tempo longe da família, e quando eles conseguiam retirar as resinas e levar, eles levavam um grande período de tempo para chegar até o local onde seria feita a distribuição e a venda. E na história fala que nesse processo de ir até outro local muito distante,
essa matéria-prima, né, que nós temos o olíbano, ele passava por muitas transformações, muitas trocas, eram colocados outros materiais, mas a do terra queria algo puro, né? Ele não queria interferência. E também queria ajudar as famílias que trabalham diretamente com isso. Então, eles colocaram locais, né, construíram locais ali perto dessas árvores para que os trabalhadores passassem menos tempo ali e mais tempo com a família, e a matéria-prima se concentrasse diretamente ali e não passasse por tantas transformações ou adulteração. Então, a Doterra se preocupa realmente com a pureza do produto, né? E aqui nós conseguimos ver alguns tipos, porque são várias árvores da mesma espécie, que tira essa resina, né, que sai da árvore para a produção do nosso óleo. Então, a gente tem aqui, ó, essa, essa e essa. São as que são retiradas para fazer o nosso óleo essencial. Essa última resina aqui, eu nem coloquei o nome porque ela não faz parte do que contém dentro do nosso óleo essencial, tá? Então, a parte que é retirada é a resina. Se vocês olharem aqui, do ladinho do nosso óleo, aqui são os compostos químicos que existem dentro do nosso óleo essencial. Então, existe uma grande parte dessa, o limoneno, né, que a gente já conhece de outros óleos essenciais, como óleo de limão, entre outros que nós vamos ver com mais detalhes. E eu quis dar foco para principalmente uma das árvores, né, que é a papífera, que também é uma das que é retirada essa resina do óleo essencial do frankincense. Ele tem algo bem importante, que é esse incensole e o acetato de incensole. E o que, que é isso, né? É uma parte química do óleo. Ah, eu tenho que gravar esse nome? Não, eu não tenho que gravar esse nome. Basta a gente saber que essa potência química, ela ajuda no bem-estar, ela nos ajuda até na concentração espiritual nossa, e entre outras coisas que nós precisamos fazer na nossa vida para nos dar oxigenação no nosso cérebro, no nosso corpo. Além de que ele trabalha muito com essa parte da ansiedade, da depressão, e melhora a função da nossa memória. Então, nós sabemos que nós estamos vivendo ainda no momento onde muitas pessoas, quando eu digo muitas pessoas, eu digo crianças, adolescentes, pessoas mais idosas, estão sofrendo de muita ansiedade, estão tendo problemas como depressão, e também isso atrapalha muito na questão da memória. E a memória, ela é muito importante para tudo que nós fazemos na nossa vida, né? Ela tem uma função muito importante. Então, a gente pode qualificar esse óleo como um neuroprotetor. Então, ele protege o nosso cérebro e protege tudo aquilo que vai comandar o nosso corpo, né? Uma coisa maravilhosa é que esse óleo, ele trabalha ativamente para recuperar até pessoas que sofrem AVC, né? Ou um traumatismo crânioencefálico, quando tem um acidente de carro, ou uma batida né, que atinge a nossa cabeça, e se a pessoa consegue sobreviver, né, desse momento ali, ela pode sim estar utilizando o óleo essencial do frankincense para restaurar essas células, para ajudar com que ela volte o mais normal possível. É claro que aqui, para vocês entenderem, para demonstrar, é de uma pessoa que teve né, um AVC hemorrágico muito grave, mas para que vocês entendam, às vezes a gente precisa conhecer o nosso corpo, né? E em algumas situações onde é menos reduzido do que isso aqui, o frankincense consegue restaurar e limpar o nosso cérebro, fazendo com que ele volte às funções normais. Então, aqui, só para a gente pincelar um pouquinho, antes de falar dos benefícios, quando eu falo assim, sistema nervoso central do nosso corpo, né? Por que que ele comanda tudo? Isso aqui é só um modelo para que vocês possam ver do nosso cérebro e todas essas raizinhas, né? Parece raiz. Esse é o nosso sistema nervoso, que se estende por tudo no nosso corpo. Os nossos braços, as nossas mãos, todos os nossos órgãos estão interligados com esse sistema nervoso até a ponta do nosso pé. Então, isso comanda todo o nosso corpo. E quando eu falo para vocês que o óleo essencial do frankincense consegue captar e levar informação para todo o nosso sistema nervoso central, parece que, nossa, como é que um óleo pode fazer isso? Ele pode. Ele tem esse poder. Ele é incrível.
Outra situação, né? As pessoas falam, mas só de passar um óleo essencial na sola do pé, será que vai fazer efeito? Nós temos mais de 7.200 terminações nervosas que vão para o nosso pé, além dos vasos. Isso aqui é uma simulação, eles colocam um contraste, que depois eles conseguem ter um modelo de quantos vasos sanguíneos nós temos no nosso pé. Vocês têm noção de que tudo isso aqui é vaso sanguíneo? E quando a gente passa um óleo essencial, isso leva para o nosso corpo inteiro. Isso é real e faz muita diferença, né? Então, o óleo essencial de olíbano, ele vai trabalhar com muitas partes do nosso corpo, principalmente com doenças degenerativas. Hoje em dia, muitas pessoas já, infelizmente, sofrem com alguns problemas de doenças degenerativas. Quando a gente fala isso, geralmente a pessoa vai pensar lá no mal de Alzheimer, Parkinson, mas como eu posso te falar que a diabetes é uma doença degenerativa. Se você não cuidar, se você não fizer com que o teu açúcar mantenha, né, a glicose no sangue esteja normalizada, num diabético, quando aumenta essa glicose no corpo dele, ele vai estar afetando o coração dele, ele vai estar afetando os rins, ele vai estar afetando todo o corpo dele, fazendo com que isso degrade com o tempo. É o que acontece em casos de pessoas diabéticas, que geralmente a glicose está sempre alta e começa as amputações, né? Amputação de dedos, aí depois vai o pé, as mãos, às vezes. E é uma situação muito triste da gente ver acontecer com as pessoas, né? Então, o óleo de olíbano, ele tem esse poder de trabalhar com as células. É claro que em algumas doenças ele não vai fazer o milagre de fazer a pessoa voltar ao que era antes, mas ele pode estagnar para que a pessoa consiga viver o mais normal possível. Assim são também em questão das medicações que foram criadas para isso, tá? Ele vai manter aquela célula mais saudável possível por mais tempo. É claro que isso envolve também doenças cardíacas, o câncer. Mais para frente eu vou mostrar imagens para vocês de como que ele trabalha para estar eliminando as células que são ruins formadas pelo câncer, né? Além de reumatismo, artrite, que são coisas que afetam muito a questão de juntas, né? E deixa muito dolorido, a pessoa sente muito dor também. Além de dores de coluna, dores musculares, né? Que algumas pessoas estão ligadas com essa parte degenerativa e afeta essas regiões também. Então, tá. Nós vamos começar a falar, então, a respeito do primeiro composto químico que existe dentro, que é o alfa-penil, né? E o que ele tem a ver, né? Vocês não precisam decorar, mas vocês precisam entender o quanto isso é incrível para o nosso corpo. O nosso cérebro, ele tem uma proteção, é como se fosse um filtro para que células ruins não entrem para o nosso cérebro. Como o cérebro é algo que comanda todo o nosso corpo, ele precisa estar protegido. É igual aqueles carros fortes que vocês olham, né? Quando eles param dentro de uma agência ou uma loja, saem aqueles guardas todos armados, é tudo fechado, eles olham, ficam olhando constantemente para não deixar ninguém chegar perto. Se você passa por eles na rua, eles ficam te olhando até você passar longe do carro forte, né? A mesma situação acontece cérebro. Então, o cérebro está aqui, ó, é um filtro. E os nossos vasos sanguíneos, a gente sabe que dentro dos nossos vasos sanguíneos carrega tudo, né? A gente carrega bactérias, anticorpos, coisas químicas que a gente pega na rua, fumaça, tudo isso vai para o nosso corpo, né? E aí o nosso cérebro faz essa barreira para não deixar entrar. Porque se qualquer coisa entrasse para o nosso cérebro, nós ficaríamos com o cérebro infeccionado e nós iríamos morrer com muita facilidade. Então, é uma perfeição a gente ver isso no nosso corpo. Mas é incrível saber que uma das coisas que deixa entrar é os nossos queridos óleos essenciais. São moléculas que elas conseguem se infiltrar no nosso cérebro para fazer o bem, para ajudar o nosso corpo. Então, ele tem uma capacidade muito grande de passar essa barreira e trazer os efeitos que nós precisamos através do nosso cérebro, tá? Então, não é qualquer coisa que nosso cérebro deixa passar, mas a função dos óleos essenciais
conseguem passar. Então, aqui, para que a gente possa entender um pouquinho, né? O nosso nariz é o único lugar que tem ligação direta com o nosso cérebro. Então, quando nós sentimos um cheiro, essa informação ela vai para o nosso cérebro e depois a gente consegue ter análise de que é cheiro de chocolate, é cheiro de carne. Então, é tudo interpretado pelo cérebro. Então, quando nós sentimos o cheiro de um óleo essencial, ele vai para essa camada nervosa que faz parte do nosso sistema nervoso, lá que eu mostrei lá atrás para vocês, e passa a informação. Eu cheirei o óleo de frankincense porque eu tive um dia muito estressante, eu estou nervosa, eu estou tendo uma crise de ansiedade. Então, eu vou lá, eu cheiro meu óleo de olíbano ou meu óleo de lavanda, e no momento, depois de 30 segundos, eu já consigo sentir, aliviar aquela sensação. Então, tem um poder muito, muito grande de ligação com o nosso corpo e os óleos essenciais, tá? As medicações que a gente toma por ingestão, às vezes ela demora um pouquinho para fazer efeito, né? Às vezes de 20, 30 minutos para fazer efeito. Mas o óleo essencial é questão de segundos e nós já conseguimos sentir os efeitos que ele pode proporcionar para a gente. Então, aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa parte dos reguladores aqui, tá? Regulador é aquele que vai ver o que é bom ou não para o nosso corpo. E se vocês olharem aqui, o olíbano, que é o nosso frankincense, ele está entre os óleos que trabalham como reguladores do nosso corpo. Ele vai ajudar com ansiedade, mudanças de humor, desordens menstruais, menopausa. Tudo isso que está ligado com os nossos hormônios, né, no nosso corpo, porque está tudo ali no cérebro. É o nosso cérebro que comanda tudo isso. E é interessante que esses óleos reguladores, eles estão ligados ao hipotálamo. Então, o hipotálamo no nosso cérebro, ele é responsável por tudo. Regular a temperatura do nosso corpo. Um exemplo, quando nós vamos deitar para dormir, o nosso corpo já reconhece que precisa diminuir a temperatura. Ou seja, eu não posso estar sentindo muito calor na hora de dormir, senão eu não consigo dormir. É igual em dias muito quentes, que a gente demora para dormir quando está muito, não é um ar-condicionado ou um ventilador para esfriar o teu corpo, você não consegue dormir direito. Mas o nosso corpo também tem essa função de diminuir a nossa temperatura, ou a sensação de fome. Já pensou se nós nunca sentíssemos fome, o que aconteceria com o nosso corpo? Nós iríamos morrer de inanição, nós não iríamos comer e nós não teríamos como viver. Então, assim, sede, fome, raiva, prazer, tristeza, alegria, tudo está ligado ali. E uma coisa importante é que o hipotálamo funcionando, ele vai mandar em outra coisa, que é a hipófise. E a nossa hipófise, ela está ligada diretamente com todos os hormônios do nosso corpo, desde reprodução, não só por reprodução, a parte reprodutora. Quando eu digo isso, a nossa questão das dores, cólicas, menstruação normalizada. Então, se nossos hormônios estão ok, nós vamos estar bem, nós não vamos sofrer grandes dores ou transformações que sejam negativas para o nosso corpo. Então, o frankincense ele está ligado diretamente nessa questão reguladora do nosso corpo. Então, ele é muito importante, tá? Outra coisa que essa parte química faz, e eu gosto muito de citar, tudo que é estudo científico ou revistas científicas são coisas que foram estudadas, foram trabalhadas em laboratório científico e foi comprovado. Então, aqui nós temos um estudo onde o alfa-pineno ele foi considerado um broncodilatador eficaz. O que é um broncodilatador, Cindy? Pessoas que têm asma, ou até mesmo durante o inverno mais rígido, um frio, ou mudança de temperatura, calor e frio, às vezes nós ficamos um pouquinho resfriados, às vezes pode dar um pouco de falta de ar. Pessoas agora nessa época que estão contraindo vírus, pode dificultar um pouquinho essa questão do pulmão, da respiração. Então, o próprio frankincense, ele trabalha com essa parte de dilatar o pulmão para que a gente consiga respirar.
Então, assim, ó, o normal, se vocês estão vendo onde eu estou colocando o mouse aqui, ó, é estar abertinho assim, desse jeito. Mas quando nós estamos doentes, ele vai fechar, né? Então, quando nós utilizamos, por exemplo, eu coloco lá meu óleo de frankincense no difusor, junto com o Brief, os dois juntos se potencializam e eu consigo ter esse efeito anti-inflamatório no meu pulmão e também para poder abrir para que eu consiga respirar melhor. Então, ele tem essa capacidade enorme e é nessa revista científica que foi publicado, né, esse artigo. Outra coisa, muito importante. Agora nós vamos falar de tudo que rege a nossa vida, desde as nossas emoções, que o alfa-pineno também ele faz. Ele trabalha com nossas habilidades cognitivas. Mas o que que é a habilidade cognitiva, Cindy? É tudo que nós vamos fazer. Quando diz aqui, ó, compreensão do certo e do errado, do que é perigoso ou não. Então, isso já vem desde a infância. Então, se utiliza o óleo essencial no teu filho, ele já vai ter essa consciência e ajuda do óleo essencial desde cedo. Ou adulto, ou uma pessoa idosa, ou alguém que tem dificuldades nessa parte cerebral, que tem doenças ligadas à parte do cérebro com essa dificuldade, ele vai trabalhar com tudo isso para restaurar. Então, assim, ó, linguagem é muito importante na nossa vida. É assim que nós vamos conseguir falar com as pessoas, formular ideias e memórias. A atenção é muito importante. Eu não digo só aquela atenção normal do dia a dia, mas é do teu cérebro conseguir dar atenção para aquilo que é primordial e ele selecionar aquilo que vai ser bom naquele momento, né? Olha, primeiro eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer comida para os meus filhos, alimentá-los, antes de pensar de passar o dia inteiro fora, senão eles vão ficar com fome. É um exemplo, né, básico do nosso dia a dia, mas isso é para tudo. Antecipação, de ter a ideia de que se eu colocar o dedo lá no fogo, vai queimar. Então, eu preciso ter essa memória de antecipação para saber que é perigoso, né? A memória, a percepção, a motivação. Uma coisa muito importante que nós temos que aprender. A motivação não é o que as pessoas dão para nós, tá? O que as pessoas fazem por nós é incentivo. As pessoas nos incentivam. Mas a motivação ela é nós que fazemos dentro de nós. Porque quando ninguém incentiva, a minha motivação precisa estar em alta. Porque é ela que vai reger tudo que eu vou fazer. Se eu não tenho motivação, eu não faço nada. Até parece que eu estou falando de alguma coisa de autoajuda, mas não, isso está ligado aos nossos sensores do nosso cérebro. Então, raciocínio, inteligência emocional, para a gente saber como lidar com as nossas emoções, porque se nós não soubermos lidar com as nossas emoções, nós vamos ter depressão, nós vamos ter ataque de ansiedade, nós não vamos conseguir lidar com as pessoas, tá? E a autorregulação é uma coisa muito importante, de colocar para o meu cérebro aquilo que eu preciso fazer para regular o meu corpo, porque a gente comanda muitas coisas no nosso corpo. Para vocês terem uma ideia, quando eu trabalhei na UTI, né? Então, eu trabalhava com pacientes muito graves, que chegavam lá com, nossa, muito mal mesmo. E enquanto eles estavam entubados, enquanto eles estavam lá, né, recebendo a medicação, tudo certinho, quando eles começavam a acordar, que eles viam a realidade deles, a gente tentava motivá-los, quer dizer, incentivá-los, porque a motivação pertence à pessoa. E a importância dessa autorregulação é que quando eles viam que era difícil o momento, mas eles conseguiam fazer com que essa motivação crescesse, eles conseguiam autorregular o corpo deles para que pudesse melhorar. Agora, quando a pessoa entrava em depressão, a gente tentava de tudo. Tentava todas as estratégias possíveis, todas as medicações possíveis, e a pessoa acabava entrando em óbito sem motivo nenhum fisiológico. Nenhum. É uma coisa que a ciência não tem como explicar através de exames. O exame daquela pessoa vinha perfeito. Ela não tinha problema nenhum que pudesse levá-la a óbito neurológico ou no corpo. Mas a emoção dela fez com que ela chegasse a um nível degradante do corpo até entrar em óbito. Então, assim, a nossa mente, ela trabalha muito com aquilo que a gente quer para o nosso corpo. Então, se a mente está sã, o corpo vai estar saudável. É bem real mesmo.
Então, é espetacular de regular essa parte cerebral. O alfa-pineno ainda ele é responsável por essa parte anti-inflamatória do nosso corpo, promover estado de alerta, reduzir a ansiedade, ele é um sedativo, é um dos maiores sedativos que nós temos dentro da doTERRA em questão de óleos essenciais, tá? Além de combater a perda de memória recente por excesso de entorpecentes ou algumas drogas que nós utilizamos que são autorizadas, né? Remédios para dormir, medicações muito fortes que precisam ser tomadas. Então, ali no tratamento, que às vezes é um pouco agressivo com medicações que a pessoa precisa fazer, se ela estiver utilizando óleo essencial de olíbano, ela vai conseguir fazer com que o corpo dela não sofra tantos sintomas negativos da parte do tratamento. Então, a pessoa, mas eu vou terminar meu tratamento e depois eu começo com os óleos essenciais. Não. Sempre dá para juntar e mesclar o óleo essencial com o tratamento que a pessoa vai fazer. Porque o óleo essencial, ele vai ajudar nesse processo, né? Até para tirar o excesso daquilo que não vai ser utilizado no corpo, que fica lá no fígado, pressionando e fazendo com que a pessoa se sinta mal. Então, o broncodilatador que eu falei para vocês, além de ser um anticonvulsionante, porque como ele afeta as partes do nosso cérebro, ele vai trabalhar como anticonvulsionante e aliviar o estresse, porque ele trabalha com as nossas emoções, tá? Outro composto químico é o limoneno. Aí você fala assim, você tá doida, como é que você vai colocar foto de motor de um carro aqui se a gente está falando de corpo humano? Vocês sabiam que o limoneno ele está presente em vários produtos de limpeza? Aquele desengordurante que a gente usa para limpar fogão, pia, em alguns detergentes, também esses produtos de limpar motor de carro. E aí você fala, poxa, mas eu vou colocar isso para dentro do nosso corpo? Não vai prejudicar se limpa essas coisas? Mas é justamente por isso que eles usam limoneno, porque ele não degrada. Quem é que vai querer passar um produto para estragar o motor do carro? E para ir lá trocar o motor tudo de novo, porque é caro. Quem é que vai estragar o fogão ou outras superfícies com alguma coisa que vai lá ser corrosiva? Não vai. É por isso que ele é utilizado nos produtos também. E a mesma ação acontece no nosso corpo. O limoneno, ele vai agir como um detergente no nosso corpo. Ele vai limpar o nosso fígado, ele vai limpar o nosso intestino, ele vai ajudar o nosso pulmão, e ele está presente dentro do nosso óleo. Aí, mas tem outros óleos que tem limoneno? Tem. O óleo, o lemon, que é um dos óleos mais em conta que nós temos na Terra, ele é o óleo que mais tem limoneno. Mas por que que eu estou falando que ali agora é do frankincense? Porque ele é um óleo tão completo que ele consegue ter tantos compostos químicos dentro de um único vidrinho que vai ajudar em todas essas proporções. Então, ele tem moléculas bem pequenininhas. Então, ele consegue entrar em todos os nossos tecidos celulares do nosso corpo inteiro e fazendo essa limpeza dessa gordura ruim do nosso corpo, de todas as toxinas que o nosso corpo tem. E além de trabalhar com a parte de células cancerígenas que não são boas para o nosso corpo, então ele faz uma varredura de tudo que é ruim e ele vai retirar do nosso corpo, tá? Ele funciona como solvente. E isso trabalha com as nossas artérias também. Aqui mais para frente vocês vão entender. Por exemplo, ó, nessa gravura que eu tenho aqui, eu tenho células normais. Vamos fazer de conta que o nosso corpo é cheio desses tijolinhos, né? Então, nossos tijolinhos estão lá, bonitinhos, não está quebrado, está perfeito. E constantemente o nosso tijolinho ele se multiplica constantemente dentro do nosso corpo para que o nosso muro fique mais alto, né? Que é a saúde do nosso corpo. Mas aí veio uma chuva muito forte, alguma coisa, e começou a afetar aquele muro, a bater, desgastar aquele muro, porque não tinha uma proteção nele. E aí começa a alterar, ele começa a ficar diferente. E isso vai afetando outros que estão ao redor dele. Aí começa a dar aquele mofinho, aquela coisinha verde no tijolo, e vai passando e se estendendo para todos os outros ao redor. Então é isso que acontece no nosso corpo. A gente está com a nossa célula muito bem lá. Só que aí a gente come coisas que hoje em dia tem produtos agrotóxicos, nem tudo é natural, a poluição do dia a dia, tudo isso vai afetar nossas células. A nossa má alimentação, muito fast food, muita gordura,
E isso vai alterar nossas células, até formar um câncer, que é o que a gente vê mais aqui para frente, ó. E o que que o nosso olíbano vai fazer no nosso corpo? Ele vai entrar no nosso corpo, vai proteger nossas células para que elas não sejam atingidas por o que é ruim, né? Isso é uma prevenção. Agora, para pessoas que já possuem o câncer ou o tumor, ele vai agir como uma limpeza. Ele, aos poucos, ele vai entrando nessas células, vai eliminando as células ruins e vai ajudar com que as células que são boas se multipliquem para ficar no lugar daquelas células ruins que ele está jogando para fora. Então, que maravilha, né? O que ele pode fazer. E quando eu falo isso para vocês, é tudo estudo científico comprovado. Já foi feito estudos em relação a isso, tá? Agora, em relação às nossas artérias, né? Uma pessoa que tem má alimentação, colesterol alto, glicerídeo alto, o que que ela pode estar fazendo? Além de mudar os seus costumes de alimentação, o óleo, né, de olíbano, quando ele é ingerido, né, por ingestão, ele vai trabalhar com as artérias para poder remover essa camada de gordura que aos poucos ela vai se juntando assim, ó, nos cantinhos, até ela tomar todo o vaso. Aqui ainda existe uma pequena abertura, mas aos poucos se fecha. E isso pode causar os infartos, né? E problemas cardíacos muito sérios. Isso pode ser uma pessoa que tem problema cardíaco, como uma pessoa que não tem problema cardíaco, né? Então, precisa tomar esse cuidado. Ele pode ser usado como forma preventiva, mas também como forma de tratamento, tá? Além disso, ele vai ajudar com cálculos, que é chamado, né, mais pelas pessoas como pedras. Pedras no rim, pedras na vesícula, ele vai ajudar a tirar e a meio que dissolver para até ela ficar bem pequenininha para ela conseguir passar no canal, tá? Ele tem essa função também. Tá, eu tinha citado para vocês algumas coisas lá, né, atrás, do que ele é capaz de fazer. Então, agora a gente vai ver temas específicos em relação a isso. O sono, ele é muito importante para o nosso corpo. Às vezes as pessoas não dão valor para uma boa noite de sono, mas dormir regula tudo no nosso corpo, até o emagrecimento. Uma pessoa que não dorme direito, ela não vai conseguir emagrecer. Uma pessoa que é diabética, se ela não dorme, pode apostar que no outro dia a glicose dela vai estar muito alta, mesmo com a ação de medicamento. Pessoas saudáveis que não têm nada, mas têm o costume de dormir muito tarde, todos os dias. Eu não digo que de vez em quando, lá para o final de semana, a gente quer assistir uma série, quer assistir um filme, principalmente para quem é mãe e pai. Os filhos dormem, aí vocês aproveitam a noite para assistir um filme, alguma coisa, a gente acaba dormindo tarde. Mas isso não deve virar rotina, né? O nosso corpo ele precisa do descanso para ser saudável, senão ele vai ter muitas doenças. E o óleo de olíbano, ele ajuda muito. Junto, por exemplo, eu quero ter uma noite de sono muito boa. Eu posso pegar o meu olíbano, posso pegar o meu lavanda e posso a junção dos dois, eu vou conseguir ter um efeito espetacular para dormir muito bem. Vou colocar minha lavanda lá no meu difusor, vou tomar umas 2, 3 gotinhas do frankincense, né? E eu vou dormir muito bem, porque ele vai relaxar o meu corpo. Ele vai funcionar como um sedativo para o meu corpo relaxar. Outra função bem importante que eu falei para vocês, que eu ia explicar, é sobre a inflamação no nosso corpo. Então, muitas pessoas que têm fibromialgia, artrite, elas têm muitas dores em articulações, né? E isso vai afetar todas as articulações e também pode vir a infeccionar. Como em outras situações, o intestino, o coração, e como prevenção para quem não tem esses problemas, o olíbano, ele vai fazer com que, por exemplo, um processo inflamatório no teu corpo desenvolva de uma maneira mais tranquila, né? Sem te afetar muito. Eu acho que até que colocaram de uma forma bem engraçada aqui sobre porque tem, como que eu posso falar? Uma escadinha do processo inflamatório, né? Você vai lá e corta teu dedo, aí dali um tempo você está sentindo calor naquela região do corte, né? E aí depois começa a ficar vermelho, que é aqui, ó, o segundo bonequinho.
E aí você nota que começa a inchar o local. E aí, quando incha, por que que vem a dor? Porque ele vai ficar tão maior do que o normal, que tua estrutura, que ele vai começar a doer. Porque não é o tamanho normal que deveria estar. Então, começa a doer aquele local. E aí, o último estágio, que é o que a gente não quer que aconteça, que é a perda da função. Mas o que que é essa perda da função? Muitos de vocês já fizeram o exame de sangue e aí o médico chega e fala para você, ó, teus leucócitos estão um pouquinho altos. Isso indica que teu corpo tem uma inflamação, uma infecção em alguma parte do corpo, né? Então é isso que acontece no processo inflamatório. Olha, a gente está aqui, ó, com esse é o sangue, e esse aqui, ó, em azulzinho, é os nossos leucócitos. Ele avisa que o nosso corpo está com uma infecção, uma inflamação. E aí eu não cuidei, o meu corpo não está bem, a minha imunidade não está alta, e esses leucócitos vão aumentando, eles vão aumentando. E aí é que causa febre e excesso dessa célula no nosso corpo, e aí é que a gente cria, por exemplo, doenças. Eu não sei se vocês já ouviram falar que uma pessoa morreu de sepse. Uma infecção em determinado local do corpo não foi tratada ou não teve a potência normal, a pessoa não correu para buscar uma ajuda médica antes, e aí ela morreu de sepse, porque aí infecciona o corpo todo. Pode acontecer. Já vi muito isso acontecer da pessoa ir de última hora para o hospital para ver, e quando vê, já pegou todo o corpo, tá? Então, podemos prevenir? Claro. Se você usar o Frank Sense ou o Líbano, tu previne. Para que o teu corpo tenha maior imunidade, para que ele trabalhe de uma forma inteligente, para não chegar nesse estágio de infecção do teu corpo, para que você não chegue a esse extremo de uma febre e de uma infecção local que possa vir a aumentar. Então, ele tem esse poder. Outra coisa muito boa de nós falarmos a respeito do Frank Sense é o que a gente teme, que é o envelhecimento. Então, já ouviram falar sobre radical livre, né? Geralmente, os trabalhos estéticos e nutrição falam muito sobre o radical livre. O que que é esse radical livre, né? É uma função normal do nosso corpo por agentes de fora, como eu disse para vocês, poluição, a nossa alimentação hoje, infelizmente, né, isso é comprovado que a maior parte dos nossos alimentos, eles têm uma carga de venenos que são colocados na sua produção. Hoje, dificilmente tu vai conseguir encontrar uma comida que seja barata, que tu consiga, às vezes, manter para comprar aqueles orgânicos, né? Então, o radical livre, ele vai crescendo no nosso corpo. E se nós não temos um antioxidante, no nosso caso, frankincense aqui, o radical livre vai comer nossas células, vai acabar com o nosso corpo. E aí vai envelhecer, o teu rosto vai envelhecer muito rapidamente. Aí fala que aquela pessoa de 34 anos está com cara de 50, mas às vezes a mulher de 50 está mais nova do que a de 34. É porque ela cuida para que o antioxidante esteja em alta no seu corpo. Então, se nós fazemos a ingestão constante, eu digo que esse é um óleo que a gente deveria usar para o resto da vida, todos os dias da nossa vida, porque ele vai agir como antioxidante, ele vai proteger nossas células, ele vai proteger o nosso cérebro, ele vai proteger o nosso sistema nervoso. Nós vamos ser pessoas equilibradas, né? Para que esses agentes ruins que vêm atrapalhar as nossas células sejam eliminados, né? Então, nós precisamos proteger, fazendo a prevenção com o nosso querido óleo, né? Agora, eu vou dar uma ideia para vocês de blends que poderiam ser feitos para determinadas situações. Lembra que eu mostrei para vocês o Kit Brasil no início? O Kit Brasil ele é espetacular, né? Quando fala que a gente tem uma farmacinha em casa, nós temos uma farmacinha quando nós temos esse Kit Brasil. Então, o Deep Blue, a gente sabe que ele não pode ser feito a ingestão dele. Ele é um óleo de passar, né? Ele precisa ser diluído num óleo de coco, o óleo carreador que você tem em casa, para aliviar a dor. Mas uma coisa que eu aprendi na doTERRA que é espetacular
é que quando você faz a junção de óleos, você potencializa a força deles. Ah, eu não tenho Deep Blue, mas eu tenho o Peppermint. Então, o Peppermint ele vai me ajudar com as dores musculares. O Deep Blue, ele é mais completo. Se pode ter ele, ótimo. Agora, se você, junto com o Deep Blue, vai lá e faz a ingestão do teu Frankincense, tu vai ter mais potência ainda no tratamento. Porque enquanto o Deep Blue tá através da parte de passar em cima da dor, ele vai trabalhar para eliminar aquela dor no momento, vai infiltrar no teu corpo, nas camadas, para poder também agir como anti-inflamatório. O Frankincense, enquanto isso, por forma de ingestão, ele está trabalhando também como um sedativo para poder tirar a tua dor. Se você quer tomar por ingestão, por exemplo, Frankincense e o Copaíba junto, você tem mais potência ainda para aliviar aquela tua dor. Ah, eu não quero tomar todos os dias os dois. Mas eu tô com muita dor, eu tô passando por uma dificuldade. Eu posso juntar esses dois por ingestão e passar o Deep Blue no local. Ou se eu não tenho Deep Blue, eu posso passar o Peppermint diluído no local da minha dor. Outro óleo que não está no Kit Brasil são esses três, mas que eu acho eles são espetaculares para a questão de dor, principalmente para quem tem fibromialgia, para quem tem dores articulares. A ingestão desses dois, ou passando no local o lemongrass, ele ajuda com a dor. O orégano é um óleo que a gente precisa tomar muito cuidado. Ele tem ação antibiótica. Então, eu não posso tomar um orégano por mais do que 5 dias ou 6 dias. E se eu vou tomar ele, eu preciso cumprir o prazo, e isso eu descobri fazendo a pesquisa agora, igual um antibiótico normal que a gente tomaria quando o médico dá. Porque o orégano, por ele funcionar como um antibiótico natural do nosso corpo, se você toma 2 dias, a minha dor passou, não vou mais tomar. A tua bactéria vai criar resistência, igual. Então, precisa manter pelo menos de 5 a 7 dias e parar. Esse é um óleo que ele é maravilhoso e perfeito, mas nós temos que saber como usar. Então, assim, ó, esse cuidado a gente já não precisa ter com frankincense. A gente sabe que a gente pode tomar ele todos os dias para o resto da nossa vida. E um óleo que eu gosto muito de falar aqui em junção com frankincense é o turmeric. Esses dois óleos, eles são qualificados como os óleos que têm mais potência anestésica para a dor para o nosso corpo. Imagina se você toma o turmeric, que é o cúrcuma, e o frankincense num período de dor ou inflamação do teu corpo. Você vai ter uma bomba do bem para eliminar a dor do teu corpo, tá? Então, assim, a gente tem como fazer. Se você busca conhecer a respeito dos óleos, por isso que essas classes são tão importantes. Porque se a gente conhece os óleos, você vai saber administrá-los no momento e a quantidade deles para o momento de emergência de dor. A parte respiratória, né? Eu tô lá com meu filho, ou eu mesma tô gripada, com problema no meu pulmão, eu não tô bem, tô num período assim bem ruim. Posso estar fazendo uso do frankincense, né, por ingestão no caso de adultos ou adolescentes. Na criança, você pode estar fazendo um blend para estar passando na solinha do pé. Lembra que eu falei que o pé é cheio de partes nervosas que levam informação para o corpo? Então, eu posso passar o frankincense junto com lavanda na solinha do pé, no peitinho, nas costas, para febre. Isso no caso de crianças, que é mais indicado estar fazendo o uso tópico, né? Para o adulto, ele pode estar tomando, mas ele pode estar passando também na sola do pé e no peito. O meu filho, depois de, olha, muito tempo, que ele não ficava doente, e nem a minha filha, porque eles usam muito o OnGuard, né, para imunidade. Mas como o Miguel está indo presencialmente para a escola, ele acabou pegando um resfriado, mas muito rapidamente passou, e aí depois começou com uma febre muito alta, né? E comecei a passar o lavanda, comecei a passar, né, o olíbano nele para febre, e olha, é verdade, questão de 10, 15 minutos a febre passa. Passa mais rápido do que a medicação que propriamente dito a gente dá, né, para diminuir os antitérmicos, a febre passa muito mais rápido. Mas levei até o médico para ver o que estava acontecendo. Ele não espirrava, não tinha coriza. O que está acontecendo com esse menino, né? Aí a médica olhou a garganta dele
e viu que tinha uma plaquinha bem pequenininha atrás das amígdalas, escondida, e aí falou: "Olha, eu nunca vi uma criança fazer febre por causa de uma placa assim e não ter outros sintomas". Ela falou: "Você faz alguma coisa para poder ajudar com a imunidade?" Eu disse: "Faço, eu uso óleos essenciais nele". Por isso que ele não ficou ruim. Então, assim, ó, questão de 2 dias, ele tá ali, super ativo. Ele é a Júlia, não sei se vocês ouviram o barulho deles aqui perto, mas eles estão extremamente ativos. E é uma coisa que não acontecia antes. Antes de conhecer os óleos essenciais, eu tenho certeza que eu passaria 1 semana e meia com 2 crianças com vários sintomas, de gripe, desde coriza, tosse, aquelas tosses que a gente fica morrendo de dó deles porque não passa, febrão por 5, 6 dias, e agora a minha realidade é outra. 2 dias e eles estão ótimos, né, mas por causa da ação dos óleos essenciais. Então, todos esses óleos aqui, ó, eles podem ajudar na parte respiratória. Ah, um dia eu posso usar melaleuca para poder ajudar com os vírus e as bactérias da ação de um resfriado, alguma coisa que foi para o pulmão. No outro dia eu posso estar usando o Brief passando na pele, nas costas, sola do pé, ou dentro do meu difusor. Posso estar usando o frankincense junto. Então, a mescla, sempre quando eu estiver usando qualquer óleo essencial, o olíbano, ele vai e consegue se mesclar com qualquer um deles e potencializar o poder deles para muito mais. Para beleza. É claro que tem vários óleos que podem ser utilizados para beleza, mas eu acredito que esses são os principais, assim, que eu já estudei, e que eles têm uma ação incrível de trazer a jovialidade para o rosto, principalmente o frankincense. Se vocês forem fazer um blend, não pode faltar ele. E o gerânio, que não tem no Kit Brasil, mas ele também é espetacular, tem uma ação muito parecida com o lavanda, né, para ajudar. Se vocês fazem um blend completo desse, vocês não precisam ficar gastando todo mês com cremes extremamente caros, que às vezes não se adapta à tua pele. Porque pode acontecer isso, tá? De nós comprarmos um creme e falar, eu não estou tendo resultado. Mas é porque ele não conseguiu ter compatibilidade com a tua pele. Mas isso não acontece com os óleos essenciais. Lembra que eu falei lá no começo que eles são tão pequenininhos que eles conseguem entrar em qualquer camada celular e fazer um espetáculo no nosso corpo, tá? Ele tem esse poder. Principalmente para quem tem problema com espinhas frequentes, o melaleuca não pode faltar dentro desse blend e nem o olíbano, tá? Nossa imunidade. Eu acho que a frase prevenir é melhor do que depois remediar realmente é real. Então, nós temos óleos espetaculares dentro da terra que trabalham com a nossa imunidade. E eu acho que poderia fazer uma junção, por exemplo, o On Guard. Todos os dias eu passo na solinha do pé dos meus filhos, costa. E quando você faz um blend, você pode casar o On Guard com o frankincense, pode colocar também o limão no difusor, porque ele ajuda muito com as questões respiratórias de repetição, principalmente crianças que têm esses problemas de repetição. O Zengest, por que eu coloquei ali? O Zengest, quando ele tomado junto com o olíbano, ele tem uma potência extremamente grande. Ele potencializa muito o Zengest, porque o nosso intestino, eu já falei isso em outras aulas, né? Depois, se vocês quiserem ter acesso a outras aulas, o nosso intestino, ele é responsável por, olha, de 50% a 60% da nossa imunidade. Até os sensores importantes das nossas emoções são produzidos no nosso intestino. Então, se o nosso intestino não está bem, o nosso corpo não vai estar bem. E essa função de potencializar o Zengest com o frankincense é espetacular. Ele faz uma diferença muito grande mesmo. Os efeitos são maiores. E eu não poderia deixar de colocar aqui o cúrcuma, né? Eu também sou apaixonada por ele, assim como pelo olíbano. Aqui, eu só coloquei algumas gravuras para a gente rir um pouquinho, né? Que nós precisamos cuidar muito bem do nosso corpo, né? Ele não se cuida sozinho. Nós precisamos ajudá-lo. E a utilização do óleo essencial da doTERRA
eu digo que não dá mais para ficar sem. Eu acho que depois que a gente conhece, começa a utilizar ele com muita frequência, você não consegue mais ficar sem. Então, nosso intestino precisa ser cuidado, o nosso cérebro precisa ser cuidado e o nosso coração também, ele precisa ser cuidado com muito amor. Não é à toa que ele é o símbolo do amor, né? Ele precisa estar batendo constantemente. Então, nós precisamos cuidar dele, né, com bastante amor. E acho que não pode faltar em nenhuma das classes que eu dou essa frase: que a alimentação seja teu único remédio. E quando eu digo alimentação, os nossos óleos essenciais, eles são alimentos para o nosso corpo, né? Eles foram criados por Deus, porque eles estão na natureza. Então, eles vão fazer muito bem para o nosso corpo. Então, que a gente possa sempre dar essa credibilidade para o que é natural para o nosso corpo, para prevenir que as doenças venham. É claro que se uma pessoa já possui as doenças, os óleos essenciais vão funcionar, sim, como um agente potencializador de um tratamento. E que vocês possam sempre lembrar, né, do óleo essencial do Frank Sensiolida, que ele é o rei dos óleos, por tudo isso aí que eu passei para vocês. Ele é espetacular, ele é incrível, né? Agora eu acho que vou ver as dúvidas de vocês. Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa sobre o uso do óleo do frankincense ou falar alguma coisa, alguma pergunta? Karina, que tem bastante experiência para falar para eles também. Não tem mais o que dizer, né, Cindy? Depois das tuas classes, fica. É por isso que ninguém te pergunta, porque é tudo tão esclarecedor, tudo tão simples. Aí, e agora é só usar, né? Ainda mais que esse óleo ele vem de brinde agora o mês que vem, vai dar para usar bastante, né? No mês que vem de Natal, todo mundo vai ficar bem preparado para ganhar ele no. É o produto do dia 1º até o dia 30, é uma promoção que eles fazem. Então, dezembro é bem legal porque tem o brinde do mês, que é do dia 1º até o dia 15, e o produto da promoção, que é do dia 1º até o dia 30 para consultor, né? Então vai ser muito legal. E por isso que a gente está focando esse mês em fazer essas classes, né, Cindy? Como a Cindy tem essa Isso. experiência com o corpo humano e também tem a vivência dos olhos, ela consegue colocar de forma bem simples e bem intensa, né, para que a gente possa conhecer os olhos e usar da melhor forma possível e passar adiante, né? Porque a gente aprende para poder continuar ensinando. E nós vamos ter outras classes também do Frankincense esse mês, vamos ter mais uma, pelo menos mais uma, né, Cindy? Para que todo mundo entenda Sim. como ele é poderoso e como ele é necessário, né, no nosso dia a dia. Que nem tu falou dos médicos, né, da doTERRA. É um óleo que você pode usar todos os dias da tua vida. Ele e o copaíba, né? Você pode usar todos os dias da tua vida. Eles se complementam. Então, essa classe vai ficar gravada, depois você vai colocar no grupo, né? Sim. E vamos convidar o pessoal para a próxima classe, para que eles estejam aqui com a gente, para todo mundo aprender bastante, porque vale a pena, né? O óleo que eu vejo lá no grupo como as pessoas fazem pergunta a respeito dele, né? Como usar, os benefícios. Então, as classes é uma oportunidade de ouro para esclarecer tudo isso aí, né? Muito obrigada, viu, Cindy? Sim. As classes são demais, assim, não Imagina, eu que tem. agradeço. Falta palavras, né, gente? Falta palavras para dizer o que são as classes da Cindy. Muito obrigada pela oportunidade. Eu amo vir aqui ensinar e também pela presença de vocês, né? E é isso. Se ninguém tem dúvida, já vou dando boa noite, que vocês possam descansar muito bem e lembrar que o uso do óleo essencial do frankincense, o nosso rei dos óleos, vai fazer muita diferença na vida de vocês e na saúde de vocês e da família de vocês também, tá bom? Um beijão para todo mundo. Tchau, tchau.